Fala, meu povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área, dia de resumo semanal, edição 77. É o quadro mais duradouro aqui do canal. E se você é a primeira vez que você está assistindo, a gente vai falar de campeonatos esportivos, né? Não apenas focado em futebol. Pelo título você já vê, né? Vamos falar de eliminatórias da Copa do Mundo, vamos falar do Rafael Nadal, vamos falar também de NBA, NFL, MLB e tudo aqui na descrição da minutagem, em que momento a gente passa a falar de cada liga esportiva. Isso que a gente sabe, né? Que nem todo mundo está afim de saber de todos esses esportes que a gente fala, ou de todas as ligas, né? Quando a gente fala de futebol, a gente fala de vários países diferentes. Então, aqui na descrição da minutagem, caso você queira ver só um assunto específico, então, tá aqui. E essa semana a gente tem a vinheta nova do resumo semanal. A gente estava há muito tempo com a mesma vinheta. Resolvemos mudar. Então, depois da vinheta, a gente começa com os nossos assuntos do resumo semanal. Roda a vinheta. Vinhetinha mais curta, mas vamos lá falar de Rafael Nadal. Se aposentou, 22 grandes slams ganho na carreira. E se você segue a gente no Instagram, você soube dessa notícia no dia que ela aconteceu. E a gente fez uma crônica, né, em homenagem ao Rafael Nadal, falando sobre o título dele em Pequim 2008, né, no nosso TBT semanal, nosso Museu TBT, que também é um quadro está quase completando um ano no Instagram. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, estamos na meta de chegar em 300 seguidores até o final do ano. Aqui no YouTube também estamos com esta meta. O link aqui na descrição do Instagram para você, né, que aí você fica sabendo de tudo quando acontece, né? Rafael Nadal se aposentou na quinta-feira e aqui no YouTube a gente só veio falar na segunda-feira, mas se você segue no Instagram, você soube na própria quinta-feira. Superliga de Vôlei começa essa semana, né? O Bauru e o Minas são os atuais campeões, tanto no masculino quanto no feminino. Quer dizer, tanto não, né? Respectivamente, o Bauru no masculino e o Minas no feminino. A Superliga Feminina começa esta semana, no dia 16, e a masculina no final de semana, dia 20. Então, semana que vem, a gente passa, né, a falar da Superliga de Vôlei também. Mas quem já começou foi o NBB, né, o Novo Basquete Brasil. O Flamengo venceu o Vasco da Gama, o Minas venceu o Brasília, o Mogi venceu o Paulistano, o Pinheiros venceu o Pato Basquete e o Botafogo venceu o São José. Como tivemos apenas 5 partidas, né, na primeira rodada, a gente não vai apresentar aqui para vocês a tabela de classificação neste momento. Mas você sabe aí os 5 primeiros que ganharam: Flamengo, Minas, Mogi, Pinheiros e Botafogo. NFL, estamos na semana 6, encaminhando para o meio da temporada. Semana passada, enquanto a gente gravava o vídeo, o Kansas City Chiefs venceu o New Orleans Saints. E já pela semana 6, o 49ers venceu o Seattle Seahawks. O Chicago Bears venceu o Jacksonville Jaguars. O Tampa Bay Buccaneers venceu o New Orleans Saints. O Baltimore Ravens venceu o Washington Commanders. O Green Bay Packers venceu o Arizona Cardinals. O Indianapolis Colts venceu o Tennessee Titans. O Houston Texans venceu o New England Patriots. E o Philadelphia Eagles venceu o Cleveland Browns. Os Chargers venceram os Broncos. Os Steelers venceram os Riders. O Atlanta Falcons venceu o Carolina Panthers. O Detroit Lions venceu o Dallas Cowboys. Os Cincinnati Bengals venceu o New York Giants. E no momento que estamos gravando esse vídeo, Buffalo Bills e New York Jets estão jogando. O 7-3 foi o momento que a gente tirou o print, né, para fazer a tela. Neste exato momento em que gravamos o vídeo, o jogo está 10-7 para os Jets. Certo? Classificação. Estamos classificando na AFC o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs, o Baltimore Ravens e o Houston Texans. Se você não está familiarizado, né, não tem o conhecimento de como funciona a classificação da NFL, o primeiro lugar de cada divisão, que seria equivalente a um grupo aqui no futebol mais ou menos, avança, e os 3 melhores não classificados avançam também. Isso significa que, note que, os 3 melhores não classificados não os 3 melhores segundos lugares.
Ou seja, pode ser os 4 times do mesmo grupo avançar. Então, estão se classificando Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs e Houston Texans como os primeiros colocados. Como segundos colocados, o Pittsburgh Steelers está se classificando e o Los Angeles Chargers. O Indianapolis Colts e o Denver Broncos, a gente teria que ver o critério de desempate, qual dos dois se classificaria ali. Já na NFC estão se classificando o Washington Commanders, Minnesota Vikings, que está invicto, San Francisco 49ers e Atlanta Falcons. O Tampa Bay Buccaneers, teríamos que ver se eles estariam se classificando ou não, porque o Detroit Lions e o Chicago Bears, de certeza, né? Eles estão à frente do Green Bay Packers. E aí, norte que eu falei, né? O NFC Norte pode estar se classificando os 4 times neste momento. Beleza? Fechou? É isso. Vamos falar de MLB. A gente teve os jogos fechando, né? Vamos chamar de quartas de final. Não é este o nome, mas vamos chamar assim para quem é o público que não está não está acostumado com o campeonato de beisebol. Os Tigers de Detroit venceram os Guardians de Cleveland. Os Royals venceram o New York Yankees, que é a maior franquia desportiva do mundo, né? Independente do esporte. Aí os Mets venceram o Philadelphia Phillies. Os San Diego Padres venceram o Los Angeles Dodgers. Aí no jogo da classificação, aí os Tigers venceram novamente os Guardians e viraram a série 2-1. O New York Mets venceu o Philadelphia Phillies e fez 3-1 na série. O New York Yankees encerrou a série, se não me engano, são melhor de 5. O New York Yankees venceu o Kansas City Royals. O Dodgers venceu o San Diego Padres pelo jogo 4. O Cleveland Guardians venceu o Detroit Tigers pelo jogo 4 também. E o New York Yankees encerrou a série em cima do Kansas City Royals. Aí os Dodgers venceram o San Diego Padres e o Cleveland Guardians venceram o Detroit Tigers. Semifinal ou League Championship Series, que seria quase como uma final de conferência, mas diferente do basquete, não é dividido, né? São 2 ligas que se juntaram, então são times de ligas diferentes. E uma final é Dodgers contra Mets, clássico. Los Angeles Dodgers contra New York Mets, porque os Dodgers eram de Nova York. Né? O Oscar Robertson, número 42, o primeiro negro a jogar na MLB, foi no Brooklyn Dodgers. Essa série está empatada em 1-1 entre os Dodgers e o Mets. E a outra série, que está acontecendo no primeiro jogo neste momento que estamos gravando, é entre New York Yankees e Cleveland Guardians. Né? O Cleveland Guardians, que é o time que está há mais tempo sem ganhar na liga, de todos os times, é o antigo Cleveland Indians, que fez a final histórica com o Chicago Cubs. Inclusive, né, para você de beisebol, eu vou deixar 2 vídeos. Um vídeo de beisebol aqui para vocês, porque agora eu não me recordo se eu já gravei a final de Chicago Cubs e Cleveland Indians, atual Guardians. Mas eu gravei sobre a final entre o New York Mets e o New York Yankees, a Subway Series, quando tudo girou em torno de Nova York, melhor de 7 jogos e tudo mais. Esse vídeo vai ficar no card e vai ficar na descrição para vocês. Yankees e Indians e Cubs, eu não lembro se eu já gravei ou não, mas eu gravei um outro vídeo sobre isso, a maldição do Chicago Cubs. Tem esse vídeo aqui, eu vou deixar no card para vocês também. Então vão ficar os 2 vídeos finais, especialmente hoje, serão de beisebol. Né? No final, o tio Sam vai pedir para você se inscrever e aparecer 2 vídeos de beisebol. Para você que não conhece nada do esporte, conhecer ali um pouquinho, quem sabe você se interessa por mais esta modalidade. Vamos falar de campeonatos nacionais. A Premier League, La Liga, Série A italiana, Liga Saudita, Eredivisie, Bundesliga, Liga 1, Liga Portugal pararam para a data FIFA. A MLS também parou desta vez, mas a gente tinha 2 jogos atrasados e esses jogos aconteceram. Foram eles, Columbus Crew 4-0 no New England Revolution e o Los Angeles FC 2-1 no Vancouver Whitecaps. Neste momento, falta uma rodada na MLS para a gente descobrir os playoffs. E a classificação está a seguinte. Estão
classificados para os playoffs: Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Orlando City, New York City, Charge FC e New England e New York Red Bulls. Os dois times de Nova York se classificaram, certo? E os dois times da Flórida também, tanto o Orlando quanto o Inter Miami. O DC United e o Montreal estão indo para o play-in, mas o Toronto FC e o Philadelphia Union e o Atlanta United também matematicamente têm chances de se classificar. Então, as duas vagas do play-in estão muito abertas. Se você não está acostumado com esse nome, play-in vem na NBA, mas basicamente o oitavo e o nono jogam entre si para aí sim descobrir quem vai enfrentar o Inter Miami, que é o primeiro colocado. O New York Red Bulls provavelmente vai enfrentar o Columbus Crew, o Charge FC, o Cincinnati e o Orlando enfrenta o New York. Fechou. Estão eliminados já Nashville, New England Revolution e o Chicago Fire. E não, você não ouviu errado. Se você conhece a série do Chicago Fire, o time é basicamente uma homenagem a essa série, dá o nome. Foi o time que o Schweinsteiger jogou nos Estados Unidos. Já na outra conferência estão classificados os seguintes times: Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC, Seattle Sounders, Real Salt Lake e só. São esses os times que estão classificados. Estão lutando pela classificação ainda: Colorado Rapids, Minnesota United, Vancouver Whitecaps e o Portland Timbers. O detalhe é que desses times diferentes da outra conferência, não tem como ninguém ser eliminado agora. Eles estão disputando uma vaga para os playoffs e quem não conseguir vai para o play-in. Porque Austin, Dallas, St. Louis, Kansas e San José já estão eliminados sem chance nenhuma de ir para os playoffs. O Brasileirão finalmente parou para a data FIFA, mas tivemos um jogo atrasado. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 2-1 lá em Minas, né? Não lembro agora se foi no RV ou no Mineirão, mas venceu o Grêmio em Minas Gerais. Com isso, ele pulou uma posição. Ele estava em 10º com 37 pontos e passa agora a ser o 9º colocado com 40 pontos. A gente falou de data FIFA porque temos jogos. Nations League. E aí eu vou ter que diminuir a minha imagem aqui para vocês, vou ter que me retirar. Vão ficar só com o meu áudio para poder enxergar o que está acontecendo. Pelo grupo 1, né, a Croácia venceu a Escócia e Portugal venceu a Polônia. Portugal e Croácia estão indo para os playoffs, né, estão indo para as quartas de final. A Polônia está indo para o playoff de rebaixamento e a Escócia está sendo rebaixada. Pelo grupo 2, tivemos 2 rodadas. A França venceu tanto Israel quanto a Bélgica. A Itália empatou com os belgas, mas venceu Israel. Itália e França estão se classificando para o mata-mata. A Bélgica está indo para os playoffs de rebaixamento. E Israel está sendo rebaixado. Pelo grupo 3, tivemos também 2 rodadas. A Alemanha venceu a Bósnia e a Holanda. E a Hungria, que venceu a Bósnia, que perdeu as 2 rodadas, empatou com a Holanda. A Alemanha e a Holanda estão se classificando. A Hungria está indo para o playoff de rebaixamento. E a Bósnia está sendo rebaixada. Pelo grupo 4, a Sérvia venceu a Suíça, a Espanha venceu a Dinamarca. E a Espanha e a Dinamarca estão se classificando. A Sérvia está indo para o playoff de rebaixamento e a Suíça está sendo rebaixada. Playoff de rebaixamento, o que é? É os terceiros colocados enfrentando os segundos colocados da Série B. Nós não falamos de Série B aqui no canal. Acho que você já notou isso há muito tempo que a gente não está cobrindo o Santos na Série B. A gente não está falando de nenhuma Série B no mundo. Mas a gente vai abrir uma exceção hoje, porque isso aqui me chamou a atenção. A Inglaterra perdeu em Wembley para a Grécia pela segunda divisão da Nations League. Isso significa que a Inglaterra agora, neste momento, está indo para o playoff de rebaixamento. Ou melhor, para o playoff de acesso, no caso dela, enfrentar o terceiro colocado de um grupo da Série A para ver se consegue a vaga. E a Grécia está indo para a Série A da Nations League. Era só isso mesmo. Só queria deixar isso aqui para vocês. Tanto que, se você olhar... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. O Bellingham estava aqui desde o início. Porque a gente ia falar desse jogo. E se você notou, a gente tem 4 caras do campeonato das eliminatórias sul-americanas. Opa, voltou demais aqui. Porque é isso que a gente vai falar agora, de eliminatórias. Eliminatórias da Europa ainda não começou. Da Oceania ainda não começou.
E da América do Norte não chegou naquele momento importante, tudo mais, está meio parado. Né? Ainda não entrou os Estados Unidos da América, o Canadá, o México, a Costa Rica, esses caras não entraram ainda. Então a gente vai falar especificamente de Ásia e América do Sul. A América do Sul é bem simples. Os 6 melhores se classificam para a Copa do Mundo, o 7º colocado vai para a repescagem mundial e os 3 últimos estão eliminados. A Bolívia venceu a Colômbia, a Venezuela empatou com a Argentina, o Equador empatou com o Paraguai, o Brasil venceu o Chile e o Peru venceu o Uruguai. Estamos classificando a Argentina, que está na Copa do Mundo há muitos anos, acho que desde 78, se não me engano, eles vão de forma ininterrupta para a Copa. A Colômbia, que ficou de fora da última, mas jogou 2018. O Uruguai, que está indo para a Copa do Mundo de forma consecutiva desde 2010. O Brasil, que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. O Equador, que jogou a última Copa. E a Bolívia, que não joga uma Copa do Mundo desde 1994. Esses são os 6 classificados. A Venezuela, que nunca disputou uma Copa do Mundo, está indo para a repescagem mundial. O Paraguai, que disputou pela última vez em 2010, o Peru, que disputou em 2018, e o Chile em 2014, estão sendo eliminados. E só a título de informação, né, a gente ficou bem perto, a gente falou que a Argentina estava indo para a Copa do Mundo desde 78, é desde 74. Né, 1970 é a última vez que a Argentina não disputou a Copa. Na ocasião, eles não se classificaram porque perderam, se não me engano, para o Peru. Algo assim, mais ou menos, mas eles... Então, desde 74, na verdade, eu estava com a informação, o ano correto, mas com a informação errada. 74 não é que foi a última vez que eles não se classificaram, mas sim a primeira vez da leva atual, né? Sendo o time um dos países que está há mais tempo indo para a Copa do Mundo de forma ininterrupta, perdendo apenas para o Brasil, que está indo desde sempre, e a Alemanha, que está indo desde 54 para a Copa. Se não me engano, agora sim essa informação está correta. Vamos falar da Ásia. Né? A Ásia funciona um pouco diferente. São 3 grupos, 6 times. Os 2 primeiros de cada grupo estão indo para a Copa do Mundo. O terceiro e quarto de cada grupo estão indo para os playoffs ou a repescagem continental. E os 2 últimos estão sendo eliminados. Da repescagem continental, quem não for para a Copa, aí sim vai para a repescagem mundial junto com a Venezuela. Beleza? Entendido? Fechou? Vamos lá então falar do grupo A. O Uzbequistão, que nunca foi para a Copa do Mundo, empatou com o Irã, que foi para as 3 últimas Copas. O Emirados Árabes, que jogou a Copa do Mundo de 90, empatou com a Coreia do Norte, que jogou pela última vez a Copa do Mundo em 2010. O Catar, anfitrião da última Copa, venceu o Kirguistão, que nunca jogou. O Uzbequistão está indo para a sua primeira Copa do Mundo. O Irã está indo para a 4ª consecutiva. Emirados Árabes, que não joga desde 90, está indo para os playoffs, para a repescagem. O Catar, último anfitrião, também está indo para a repescagem. Inclusive, o Catar até hoje é o único time, a única seleção que nunca se classificou para uma Copa do Mundo e já disputou uma. Ele foi como anfitrião em 22, mas ele nunca se classificou para uma competição. E, em compensação, a Índia é o único país que já se classificou para uma Copa do Mundo e nunca disputou. Porque ela abdicou da sua... A gente já contou essa história aqui algumas vezes em algum vídeo perdido pelo canal, eu não lembro mais. Foi de curiosidade da Copa do Mundo. Não tenho certeza se foi nesse, mas que a gente já falou que a Índia abdicou da classificação em 50. Coreia do Norte e Kirguistão estão sendo eliminados da Copa do Mundo. Pelo grupo B, a Coreia do Sul venceu a Jordânia, Omã venceu o Kuwait e o Iraque venceu a Palestina. Coreia do Sul, que é o país asiático há mais tempo na Copa do Mundo, desde 86 eles estão se classificando. O Iraque, que não joga, mas desde 86, os classificados da Ásia naquela ocasião, foram justamente Coreia do Sul e Iraque. E aí o Iraque só ficou por ali, e a Coreia do Sul seguiu. A Jordânia, que nunca disputou uma Copa, chegou perto algumas vezes, se não me engano, disputou a repescagem para a Copa de 2014, salvo engano. Ficou na repescagem mundial e não se classificou. E o Oman, que esse aí nunca passou nem perto, está indo para os playoffs para a repescagem. O Kuwait, que jogou a Copa do Mundo de 82, né, está sendo eliminado. E a Palestina, que também nunca passou perto de uma Copa do Mundo. Quer dizer, passou, se não me engano, em 38 era um jogo só, então ela quase ficou perto ali das eliminatórias, mas não conseguiu. Está sendo eliminada, né? A Palestina que está no meio de uma guerra, por exemplo. E se você está se perguntando onde é que está o rival dela na guerra, ele está na UEFA. Ele joga as eliminatórias da UEFA. Pelo grupo C, que é o grupo só tem país que outro Copa do Mundo chegou muito perto.
A Austrália venceu a China por 3-1, o Bahrein empatou em 2-2 com a Indonésia e o Japão venceu a Arábia Saudita por 2-0. O Japão, que está indo para a Copa do Mundo de forma consecutiva desde 98, está em primeiro. A Austrália, que se classificou pelas 4 últimas vezes pela Ásia e tem uma classificação anterior pela Oceania lá em 2006, está em segundo lugar, são os dois favoritos. A Arábia Saudita, que disputou as 2 últimas Copas do Mundo, está em terceiro. O Bahrein, que chegou na repescagem mundial em 2006, quando perdeu para a Trinidad e Tobago, e em 2010, quando perdeu para a Nova Zelândia, foi às vezes mais perto, foi as 2 vezes seguidas, né, que o Bahrein quase disputou uma Copa do Mundo, ficou a um jogo de ir para a competição. A Indonésia, que disputou a Copa do Mundo em 1938, e a China, que disputou em 2002. Então, desse grupo, basicamente, só o Bahrein não disputou a Copa do Mundo, ele chegou muito perto 2 vezes, ficando com a 5ª posição na Ásia, né? Inclusive, para quem não sabe, a Indonésia jogou a Copa do Mundo, ó. Informação para quem não tinha essa informação antes. Então é isso. O tio Sam vai pedir para você se inscrever no canal, vai indicar 2 vídeos aqui para você. Não sei a ordem que eu vou colocar, mas um é sobre a Subway Series, ou seja, New York Mets contra New York Yankees, que é principalmente a maior final que o beisebol pode ter. O beisebol pode estar vivendo uma das maiores finais da história, porque a rivalidade dos Yankees, basta os Yankees chegar, porque se os Guardians chegar, esquece. Mas se os Yankees chegarem, ele tem rivalidade com os Dodgers, que era o seu maior rival de Nova York, e foi para Los Angeles. Tem a rivalidade de Nova York e Los Angeles, que é uma rivalidade econômica, enquanto a rivalidade esportiva de LA talvez seja com Boston, por causa do Celtics e Lakers, né? Ou até recentemente a gente teve Patriots e Rams na NFL. Ou os Mets, que ainda estão em Nova York, né? Para quem não sabe, Nova York tinha 4 times no beisebol: os Giants, que estão em São Francisco, os Dodgers, que estão em Los Angeles, os Mets e os Yankees, que ainda estão em Nova York até hoje. Então é isso. Vai ficar um vídeo sobre New York Mets versus New York Yankees e outro sobre a maldição do bode. Tudo que envolveu o Chicago Cubs ficar 108 anos de espera de um título, ou, na ocasião que a gente vai comentar, o Boston Red Sox. Fez uma analogia a uma situação que aconteceu com o Chicago Cubs. Então é isso. Fico agora com o Tchutsa, pedindo para você se inscrever e até a próxima. Falou!